Olha aí, todo mundo reunido, Eliezer Rodrigues, nos encontramos hoje na Assembleia Legislativa. Eliezer, rapaz, o gabinete do deputado Rubens Vieira, viu, Tássio? Eu estava lá com o deputado Rubens hoje conversando. Meu amigo, ali não é lanche, não, ali é um buffet, viu? Sortido. Moço do céu. Rapaz, o Eliezer estava lá com o Jonas, eu passei para fazer uma saudação ao Eliezer e ao Jonas. Não deu para falar, não conseguiram falar. Café forte. Hein? Café forte. Era tipo o café aí do Elmano com o Evaldo, né? O café fortíssimo. Aliás, é bom dizer o seguinte, viu? O gabinete do deputado Rubens Vieira é elegantíssimo, não é, Eliezer? É um gabinete, talvez seja o gabinete mais bem, assim, porque para ser um deputado, e aí eu brincando dizendo, deputado Rubens, aqui a gente não sabe se o seu gabinete é a presidência da Assembleia, né? O gabinete da presidência. E ele disse, não, olha, você conhece a pessoa, e é verdade mesmo, você conhece a pessoa, você chega na casa da pessoa, e a pessoa está com a casa toda desarrumada, João, toda, né, ali reflete um pouco do que é a pessoa ali. Se a própria pessoa anda toda desarrumada e tal, reflete um pouco do que é a pessoa. E se é um lugar que você vai passar boa parte do dia, durante a semana inteira, tem que ser um lugar confortável, né? Um lugar que... Aliás, tem algumas informações que eu só vou poder passar depois, viu? Não vou poder passar agora. João Magalhães, seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas. Editor de política do Jornal Dia. E Aida Maciel, eu falei agora há pouco, tuchei no começo do jornal. Mas vamos falar, rapaz, o que eu acho engraçado é o seguinte: ninguém mais tem cerimônia de falar de sucessão municipal, não. Acabou a cerimônia. Tem que entrar no jogo valendo. Não, entraram foi valendo. Não tem esse negócio de ficar para depois mais, não. Aí agora, olha só, vamos acompanhar agora o vereador Edson Mello, após o Progressistas defender que os partidos de oposição, cada partido de oposição, tivesse um candidato à Prefeitura de Teresina, aquela estratégia, né, que a gente já conhece, cada um lança um candidato, força 2 turnos, no segundo turno, todos da oposição se unem contra a situação. Mas o PSDB, os tucanos querem pesquisa para definir um candidato, né? Defendem que seja um candidato, não é isso, Tássio? Um candidato de oposição. Abre o áudio do Tuxê aí, rapaz, eu quero ouvir o Tuxê. Talvez a estratégia de muitos nomes pode não ser bom, o que diz o vereador Edson Mello. Bom, vamos acompanhar o que diz o vereador Edson Mello, aí a gente volta para discutir. Vamos lá. É uma tese em que vai ser aferida através de pesquisas até o final deste ano. Eu acho válida essa tese, mas vamos ter um feedback dela através das pesquisas, porque pode ser interessante depois as oposições se concentrar no candidato. E até porque nós temos um histórico político, tanto do Estado quanto com relação à Prefeitura Municipal de Teresina, que as tendências das últimas eleições foi sempre haver uma polarização natural. Olha, tem um histórico, inclusive não é tão recente assim, estava conversando hoje de manhã com alguns deputados da Assembleia, e eles lembravam, dois deles lembraram isso. Normalmente, bom, essa política tudo muda, né? E o que é hoje e amanhã é diferente, enfim, mas historicamente nunca houve um alinhamento partidário do nome que está no Palácio da Cidade com o nome que está no Palácio de Karnak. Né? Faz muito tempo que não ocorre isso. Ou seja, projetando aqui, que o próximo prefeito seja do PT. Tem PT no Palácio Karnak, PT no Palácio da Cidade. Via de regra, Teresina sempre responde com outro nome. Via de regra. Mas é histórico, né? Não quer dizer que isso vai acontecer. Vou começar com o Tássio. O que o vereador de São Melo defende é o contrário, Tássio. Quer dizer, junta todo mundo logo num palanque só para enfrentar outra pessoa? Ele pondera, Douglas, que a iniciativa ela seja tomada após consultar opinião pública, né, até a pesquisa. A história recente mostra que estratégias distintas trouxeram resultados distintos, Douglas. Se a gente se lembrar, por exemplo, o governador Wellington Dias, em 2018, enfrentou Luciano Nunes, Eumano Ferrer e Dr. Pessoa. A estratégia de diluir os votos da oposição foi ruim, o Wellington ganhou no primeiro turno. Recentemente, nós tivemos uma estratégia
também parecida, que deu certo aqui na capital. Nós tivemos Fábio Novo, Jesse Lima, também tivemos Fábio Abreu, candidaturas de oposição somadas a Dr. Pessoa, conseguiu vencer o Palácio da Cidade. Porém, uma estratégia contrária na última eleição, onde a oposição se concentrou em Silvio Mendes, deu errado. Então, estratégias distintas mostram resultados distintos. E o PSDB defende que sejam feitas pesquisas para definir se a oposição terá um nome de consenso que aglutinará todos os partidos ou se segue a estratégia de Júlia Arcoverde para que cada partido tenha um nome. Para a oposição, Douglas, a experiência mostra que diluir os votos e tirar votos da situação, essa medida dá certo. Resta saber se será o caso aí do PSDB. Vou ouvir agora a Edna Maciel em relação a essa estratégia do vereador Edson Mello. Quer dizer, primeiro vamos fazer uma pesquisa para saber qual é a melhor situação, né? Qual a melhor configuração, Edna, de estratégia para a oposição. Se a oposição, cada partido lança um candidato, ou se junta todo mundo e lança um candidato que consiga ser um ponto em comum, ser, digamos, o elo entre cada sigla oposicionista. Pois é, nosso colega aí já fez um histórico das últimas, Tássio, das últimas eleições, das últimas modalidades de estratégia. Sempre é bom ouvir a população, sim, mas a gente sabe que nas conversações entre os próprios interessados, né, os próprios políticos, como Edson Mello, que já é antigo aí na política e que a gente sabe bem como ele entende dessa questão de estratégias e vem do PSDB, sabe do histórico da política, está lançando, como ele mesmo disse aí, né, tudo ainda tem que ser analisado, estudado, mas na questão de ouvir a população, colegas, acho que sim, creio que deva, sim, um bom método ouvir. Tudo é feito baseado em pesquisas, né? E a resposta da população, principalmente no momento que Teresina vive, e depois de tudo que a gente ouviu, tudo que a gente está vivendo em relação a Teresina, a gestão, a mudança de posição do prefeito, agora a gente teve aí recentemente essa novela que não se encerra, mas que tem um capítulo novo na questão do secretário que acabou de ser empossado, né? E que tem o apoio do Dr. Pessoa administrativo e quiçá político também. Enfim, tem uma série de pontos que eu acho que a gente deve observar antes até de afirmar qual é a estratégia certa. Uma coisa eu te digo, que a união de partidos tem dado diferentes respostas, como o Tássio bem colocou aí, vide Dr. Silvio Mendes, né? Bem recentemente, e vide agora essas últimas questões que nós estamos vendo aí do caso tanto da Assembleia como da Câmara, nem sempre dá resultado positivo, né? Às vezes dá ruim. Então, vamos ver qual é a estratégia melhor para que os partidos se aglutinem ou não, lancem seus candidatos próprios, como o PT aí defendeu e está defendendo para as próximas eleições. São muitos detalhes, é muito complexo e a gente vai ficar observando. Olha, ainda na entrevista com o vereador Edson Mello, o parlamentar cobrou que a definição do partido ou do bloco, se for a melhor estratégia, seja ainda este ano. Olha, nós do PSDB temos uma candidatura do ex-deputado Luciano Nunes. O PP provavelmente já se fala em nomes. Outros partidos de oposição também. Partido da situação, no caso o prefeito Pessoa, já se coloca como candidato à reeleição. E certamente o PP, com a máquina do Estado, deverá ter um candidato forte. Então isso aí é uma análise que tem que ser feita no decorrer deste ano. Eu tenho uma posição que nós do PSDB só vamos lançar um candidato ainda se for esse ano. Essa estratégia de se demorar muito, tá? Não é boa, tem mostrado isso. Então eu friso que nós devemos ter um candidato, que seja um candidato de cada partido, ou que seja um candidato único das oposições, mas que essa decisão ocorra ainda este ano. Eliezer Rodrigues,
Aí o vereador Edson Melo, na primeira parte, fala de uma pesquisa para decidir antes qual seria a melhor estratégia. Se cada partido tem um candidato ou se um candidato único para toda a oposição. Mas aí agora ele já disse que o PSDB tem um nome. Luciano Nunes. Se a estratégia for um candidato só, esse é o melhor nome para a oposição? O PSDB estaria disposto a abrir mão da candidatura de Luciano Nunes se as pesquisas mostrassem que um outro nome é mais viável que o dele? Esse é o debate, Douglas, que acontece aí nos bastidores dos partidos de oposição. O fato é que estão dispostos a apresentar nomes para a disputa majoritária. Então, enquanto progressistas defendem que deve haver um leque de opções, porque tem mais de um nome capaz de ser candidato, já o PSDB é como se já tivesse passado por um filtro. Tem esse filtro e o nome é de Luciano Nunes. Lembrar que o doutor Silvio Mendes está no União Brasil, é outro partido que deve estar do lado do lado do PSDB, da oposição, enfim. Tem que se construir nesse sentido e unir o máximo de forças possíveis. Eu acredito que ao se defender mais de uma candidatura no primeiro turno, é para tirar as dúvidas, é para saber realmente quem vai estar na preferência do eleitorado. Mas, de toda forma, corre-se um risco de fracionar muito o voto da oposição, mas que seria um teste interessante, sim, para saber qual o nome mais consagrado neste campo. Se fala de Joel Rodrigues, Bárbara do Firmino, Marcos Aurélio Sampaio, Luciano Nunes, Silvio Mendes. Bom, mas quem vai ter, de fato, a preferência do eleitorado teresinense? Só as urnas para dar o atestado, com certeza. João Magalhães, a estratégia de definição do candidato, ou pelo menos a data de definição do candidato, o vereador Edson Melo está correto? Este ano ainda? Certamente, Douglas. Boa tarde para você novamente, boa tarde a todos. É interessante que a oposição descubra que nesse momento não há absolutamente nenhum nome que desponte como um candidato competitivo ou favorito para disputar a eleição da Prefeitura de Teresina. Então, se ela tiver consciência de que hoje não tem nenhum nome para despontar de forma clara como grande nome para unir as oposições, ela já comete um grande acerto em compreender o cenário dessa forma. A partir daí, é bom lembrar que não existem só pesquisas quantitativas, existem as pesquisas qualitativas, que são aquelas que procuram entender como que a população deseja que seja o próximo prefeito, qual é o tipo de perfil de candidato que o teresinense quer eleger nas eleições do ano que vem. A partir dessas respostas qualitativas e não as quantitativas, a oposição certamente também tem mais uma luz, para ajudar a encontrar a estratégia perfeita. Quando a gente chega num momento como esse e não há aparentemente nenhum nome que desponte como franco favorito para ser o candidato da oposição, aquele nome que une PSDB, Progressistas, União Brasil, não existe até esse momento. Eu pelo menos não visualizo nenhum nome que consiga unir todo esse sentimento de oposição, até porque existe esse segmento da oposição raiz, PSDB, Progressistas, e existe também uma oposição que pode ser fabricada, criada até o ano que vem, onde eu vejo... A composição da oposição Sim, onde eu vejo, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores. Afinal de contas, eu comentei que não vejo o PT apoiando o doutor Pessoa. Então é interessante destacar que quando a gente fala em oposição, existe uma oposição raiz, aquela que foi derrotada em 2020 e tem o direito natural, exatamente, PSDB, Progressistas, e temos também aqueles campos da oposição que podem ali também fabricar um candidato. Então, eu acredito que o primeiro passo é exatamente entender o eleitor, saber qual é o sentimento que o eleitor teresinense quer transformar em voto, qual é o tipo de candidato, qual é o perfil do candidato a ser apresentado pela oposição, que consiga unir, que consiga ter um discurso. E aí não é só compreender a vontade do eleitorado, tem que encontrar um nome que seja capaz de empolgar a militância da oposição. Kleber Montezuma, obviamente, é um grande candidato pelo perfil, pelo gestor que foi, mas será se ele tem... Você falou aí, me perdoe a interrupção. Claro. Você falou em Kleber Montezuma, eu ia exatamente falar disso. Nessas discussões aí sobre sessão municipal, principalmente o PSDB, a oposição e tal, sim, levando em conta que Kleber Montezuma tem um recall da eleição anterior,
levando-se em conta o nome que ele tem na cabeça. Quer dizer, se fala em todo mundo, não estou esquecendo não, João. Para deputado federal, Douglas, para deputado federal, essa preferência não foi confirmada. Mas aí é uma diferença do majoritário e do proporcional, né? Quer dizer... Mas aí é que está... Mas aí eu estou falando para a prefeitura, quer dizer, não se fala no nome do último candidato. Exatamente, que querendo ou não, teve 150 mil votos, né? Uma votação muito expressiva. Mas eu diria que o desafio da oposição, primeiro, o Edson Mello está certo em relação ao prazo. Não é possível que a oposição chegue ano que vem sem ter ali pelo menos uma discussão em torno de 2 ou 3 nomes e tendo a estratégia definida. Se vai lançar mais candidatos ou vai lançar só um, essa definição eu acredito que tem que ser feita ainda neste ano, para que se trabalhe o nome que consiga não só compreender a vontade, o desejo do eleitorado teresinense, mas reunir também tudo isso em torno de um sentimento, porque a eleição majoritária entra muito coração. Estrutura, a oposição tem, afinal de contas o Progressistas é um grande partido, União Brasil é um grande partido, o PSDB, se tiver lá aquele apoio do Diretório Nacional, também se transforma num grande partido, tem uma tradição histórica em Teresina, mas precisa ir além, precisa apresentar um candidato que reúna, além das condições técnicas, as políticas, que essa, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. Aquele candidato que tenha um discurso e um histórico de credibilidade e que seja capaz de reunir todo o grupo em torno de um sentimento que é o de mudança, tendo em vista que esse grupo é, no meu entendimento, o concorrente natural de Doutor Pessoa ou de alguém do seu grupo político, né? Porque até na base também há essa discussão, para que chegue a uma disputa competitiva em 2024. E se me permite, rapidamente, Douglas, refletindo aqui em tudo que o João está aí analisando, e falando de pesquisa, de resposta de público e alguém que reúna tudo que o público espera, que o eleitorado, na verdade, espera agora, eu estava pensando no que eu falei na questão dos transportes. Eu acho que quem conseguir montar uma proposta de verdade, devido a tudo que a cidade vem passando, mas principalmente, dizem que os políticos politizam tudo, né? Que tudo vira parte política, mas quem tecnicamente e também, é claro, tiver o discurso, como o João bem disse, que una vários pontos que a população dê uma resposta positiva e que tenha um olhar melhor para essas questões que a população tanto precisa, mas eu acho que esse candidato aí que vier ou da oposição ou do governo, mas com uma resposta mais prática, principalmente para essa questão de transporte, ele já vai vir com uma vantagem aí nessa pesquisa de opinião qualitativa, né, João? Me permita, colegas, só destacar que, assim, no meu entendimento, eu acho que ano que vem, nas eleições para a Prefeitura de Teresina, a gente vai ter um diferencial, que é a questão da credibilidade do candidato em apresentar as propostas. Sim. Por que eu falo isso? A gente tem visto, ao longo das últimas campanhas, não só da Prefeitura, mas também do Governo do Estado, peças de marketing político muito bem elaboradas, né? A evolução que o marketing político, que o marketing eleitoral tiveram nas últimas eleições ficou muito claro no Piauí. Ninguém pode reclamar da qualidade dos candidatos, na forma como os candidatos se apresentam à população. Os candidatos têm demonstrado durante a campanha solução para todos os problemas da cidade. Saúde, educação, transporte. Então, fabricar uma campanha eleitoral hoje com as peças de marketing político é algo mais fácil. Você prepara um candidato, escolhe ali uma estratégia, tem gente que ganha muito dinheiro para fazer isso e faz de forma excelente. Então eu diria que ano que vem a gente vai ter um diferencial na campanha, que é exatamente a credibilidade do candidato em se apresentar, né? Na medida em que as coisas vão avançando, vai criando também demandas. E eu acho que essa credibilidade do candidato é uma demanda que foi criada diante do que a gente observou nas últimas eleições, onde todos os candidatos se apresentam de forma perfeita, né? Todos os candidatos têm solução para todos os problemas. Isso criou certamente na sociedade. Também, se não tiver cuidado, vai dar uma certa pasteurização dos candidatos, né? Tudo ali no mesmo... Todo mundo parecido. Ou então quem tem um pouco mais de recurso, enfim. Olha, eu vou já falar do PSD. O PSD, o vereador Vinícius Ferreira, vai falar sobre a estratégia do partido em relação à chapa proporcional. Só que nós falamos agora de candidatura majoritária, eu queria ouvir o vereador Dudu falando sobre o doutor Pessoa, essa questão do apoio, enfim, da permanência do partido na base do prefeito e que o PT vai continuar dialogando com o doutor Pessoa. Acompanha aí. Política se faz conversando e conversando muito. Nada na política só dado presta.
Não é que o PT tentou um alinhamento, não. Aqui na Câmara, os 3 vereadores dão sustentação à gestão do prefeito Pessoa e vamos continuar assim. Eu tenho dito sempre que um campo democrático e popular governa Teresina com o prefeito Pessoa, governa o Piauí com o Rafael e governa o Brasil com o Lula. Olha, eu vou chamar o vereador Dudu na sequência, porque é o mesmo assunto. A gente dividiu nas 2 partes. O Tássio fez esse material, falando que só intervenção nacional no diretório municipal, querendo falar, né, Tássio, a respeito da autonomia. Que o diretório municipal tem autonomia. Aí eu quero tratar desse assunto logo após a fala do vereador Dudu, colocando outro componente nessa história. Vamos acompanhar. Não só acho, como eu tenho certeza, o PT é assim. Só se mudar e tiver uma intervenção que o PT não faz, como fizeram lá atrás, no tempo do Cantídio, lá em 96. Mas, de outra forma, quem decide é o diretório municipal e tem toda a autonomia, as instâncias do PT, graças a Deus, trabalham com suas autonomias e vai ser mantido assim, eu não tenho dúvida. Tássio Cruz. Quem decide é o diretório municipal, mas aí, se a federação não for derrubada até lá, pelo Congresso Nacional, se ela for mantida, tem que levar em conta que essa federação, que não é o PT só como partido para definir, você tem PV, você tem PCdoB, também que tem que participar desse contexto. O que o vereador Dudu quis dizer, Tássio? Só o PT de Teresina vai participar da conversa, não tem governador Rafael Fontes, não tem deputados estaduais, não tem deputados federais? Eu concordo com o vereador da forma estatutária do PT, que o diretório tem essa autonomia. Mas falta mencionar aí, Douglas, que os deputados estaduais, o governador, o ministro Wellington Dias, têm influência dentro de membros do diretório municipal. Ou seja, o diretório municipal vai decidir, mas ele é diretamente influenciado por membros do diretório nacional e também do diretório estadual. Então, eu acho que essa discussão levou a entender que o diretório municipal tem essa autonomia, mas outros membros de outras alçadas do PT têm influência dentro do partido. E o voto, e aí é interessante que o voto do vereador com mandato é praticamente o mesmo do suplente. Ou seja, a democracia do PT, ela cria argumentos, né, ela cria elementos, mas ela também cria contra-argumentos. Então eu acho que o diretório municipal vai definir, mas sim com digital, com fortíssima influência do diretório estadual, do diretório nacional, do governador Rafael Fontes, do senador e ministro Wellington Dias. Apesar dessa autonomia, tem sim influência, porque lá dentro tem pessoas ligadas a esses membros políticos do Partido dos Trabalhadores, mas essa novela PT e Doutor Pessoa vai render bons capítulos ainda, já que o PT não deve decidir esse ano quem vai ser o candidato, né, e trabalha para decidir o ano que vem e vai ficar com o Doutor Pessoa aliado o quanto for possível, principalmente esses 3 vereadores, Dudu, Euzuíla e Deolindo. Olha, Maciel, esse problema da federação vai ser um componente que vai atrapalhar um pouco essa definição, porque tem que convencer também, né, Tássio? PCdoB e Tereza Brito e Osmar Júnior. Ainda tem. Tem que convencer ainda Tereza Brito e Osmar Júnior, viu, Ed? E a gente sabe... O Osmar Júnior não é problema não, porque o PCdoB é um apêndice do PT. Isso aí não é problema nenhum. O problema é... PV. O PCdoB segue o relator. Agora, essa ideia, né? Exato. Agora, a ex-deputada Tereza Brito, não, aí ela tem um posicionamento muito claro na capital, né? Sempre teve, embora agora já esteja aí, a gente viu posando aí as fotos. Teve agora com o ministro Wellington Dias, eu soube, ela teve lá. Isso, ao lado ministro também. Teresina teve lá, viu, com ele. Isso, no fim de semana. E ao lado de João de Deus, que é o presidente do partido, enfim. Mas assim, historicamente, a gente sempre... A gente sabe do estatuto, né? Sabe que os partidos seguem os seus estatutos. Tá, citou bem aí a questão do municipal. Mas veja bem, nós acompanhamos a política do Estado e a política nacional e sabemos do posicionamento do Partido dos Trabalhadores. E você mesmo fez aí o fio, né? Como se fosse no Twitter. Poxa, é um ministro
o Wellington Dias, que é claro que já foi governador, é líder do partido, tem sim, como o Tássio bem falou, é ligado ao municipal, é ligado ao estadual, é tão natural que haja essa interferência, que ela não seja influência, vamos dizer assim, que ela não seja oficial, mas que ela vai acontecer, é normal. Eu não creio que o municipal vai bater o martelo sozinho. Ele tem sim esse poder, né? Mas é claro que vão ter as influências. O governador Rafael Fonteles, tem sim, o PCdoB e o PV fazem parte da federação, vai haver discussão, vai haver muito debate até se chegar mesmo a um consenso? Sim. Agora, a minha opinião é de que sempre houve e ainda vai haver essa influência, principalmente nesse momento em que lideranças chaves históricas estão bem posicionadas e podem sim influenciar em nível municipal. Antes de passar para o próximo tema, é só o gesto, viu? É só o gesto. Quem acredita que um dia o PCdoB do Piauí vota contra a decisão do PT, então você está dizendo que é 2 contra 1, então na federação, problema resolvido. Não, sim, problema resolvido. Eu estou dizendo assim, quem é que acredita aqui entre nós 4 aqui, nós 5, quem acredita que um dia o PCdoB do Piauí pode ir contra, discordar, votar não a uma decisão do PT? Quem acredita nisso, levanta a mão. Eu acredito no final desse mês, dia 31 de fevereiro. Que o quê? Que o PCdoB vota contra o PT. Você acredita que isso acontece no dia 31 de fevereiro, né? Isso. Pronto. Só se for. Ninguém mais se manifesta, levanta a mão? Amigo, como eu Rapaz, eu tô falando, todo eu mundo não gosto de conhece dizer história, que nada é pô. impossível, mas não levanto minha mão não, amigo. Pelo menos nesses próximos tempos. É difícil. Agora, o ministro Wellington Dias esteve aqui, se reuniu com vários aliados, e, por exemplo, o secretário Fábio Abreu saiu de lá muito alegre, satisfeito, porque houve um alinhamento no que diz respeito ao Ministério do Desenvolvimento Social no aporte de recursos, né, para a Secretaria de Defesa Agropecuária. Então, foi muito bom o deputado Fábio Abreu, mas a deputada Tereza Brito, a deputada estadual, estava lá também para conversar com o ministro Wellington Dias, viu? Então, não sei qual foi o teor da conversa lá, o que se resultou, mas ela esteve lá também. Tem uma estratégia que já foi definida, aí não é mais majoritária, é proporcional. O vereador Vinícius Ferreira, do PSD, já bateu uma martelo e disse que o partido não vai aceitar, no caso da chapa proporcional, não vai aceitar a filiação de vereador com mandato. Vamos ver o que ele disse. Hoje nós somos 3 vereadores, mas nós pretendemos montar uma chapa proporcional que a gente possa sonhar com até 5 cadeiras aqui na Câmara. Tanto é que nós, estrategicamente, não vamos, pelo menos o que tem programado até agora, não aceitar mais vereador de mandato, para até não inibir a esperança de novas lideranças de virem para o partido e sonhar com a cadeira de vereador. Não está descartada a possibilidade de nós termos um candidato majoritário. Nós, no momento, não descartamos essa possibilidade. Embora nós sejamos da base, doutor Pessoa, prefeito atual, mas nós não descartamos essa possibilidade. Estratégia aí é conhecida, viu, Eliezer? Não é uma estratégia nova, não é conhecida, né? Ou o que assim, falando nisso, é bem rápido, o Tássio, só para o Tássio responder aqui, eu passo para o Eliezer comentar. Tássio, o vereador disse que pode, inclusive, ter, né? Candidato a prefeito Terezinha no PSD, né? Pode, não descarta, e fechou as portas. Autoprotecionismo pedetista aqui. Mas havia aquele início de conversa do PSD com o doutor Pessoa, ali pronto, acabou, não tem mais. Não, fechada. Praticamente descartado. Aí, Eliezer, quer dizer, aí do lado do doutor Pessoa preciso ver, né? Porque não é momento de buscar nomes, de buscar siglas para a eleição, formar palanque, assim fechar a porta para um partido como o PSD. Eu acho que o prefeito doutor Pessoa, ele precisa fortalecer a sua base, deixando ela mais enxuta. Tem muito partido hoje na prefeitura que vai ter candidato próprio e, no entanto, estão se aproveitando da estrutura que a prefeitura pode oferecer atualmente. Então, critérios devem ficar mais claros, melhor estabelecidos, para que o prefeito não dê munição
a potenciais adversários e já não se enfraqueça na fase pré-eleitoral. João Magalhães, eu inclusive a minha coluna de hoje, não é o básico, né? Eu disse lá, o prefeito tem que trabalhar com 3 cenários, né? Sim. O cenário de quem de quem tem representação na Câmara, de que os vereadores estão na base dele e que vão estar no palanque dele. Sim. Aqueles planos, né? O prêmio, o plano ouro que ele falou dele. Bronze. O bronze. O cenário prata, que é aquele cenário, o partido tem vereador na Câmara, está na base de apoio, mas vai apoiar outro candidato na eleição que vem. E aquele que é o bronze, né? Pode nem ser só o bronze, esse aí mais é o latão mesmo, que é o de oposição. Esse não apoia na Câmara, esse não vai estar no palanque. Ele tem que olhar esses 3 cenários. O que eu estou me referindo ao PSD é que o PSD, num determinado momento, não é isso, Tássio? Muito próximo. Ele esteve lá, né, João, conversando e tal. Se nós vamos integrar a base, temos que ocupar alguns espaços aqui, os nossos vereadores também e tal. Mas aí é um partido fortíssimo, que já iria fazer parte da gestão com certeza de estar no palanque, João. Olha, Douglas, a gente tem observado na prefeitura uns rumos na articulação política. Ninguém pode negar que Jeová Alencar e João Henrique Souza hoje despontam, de certa forma, como certos articuladores do Palácio da Cidade, junto a partidos e também a Câmara Municipal. Eu acredito que agora a atenção da Prefeitura ela tem que caminhar olhando para a estratégia e principalmente para o calendário. A gente está chegando no mês de março do 3º ano da gestão, então do ponto de vista administrativo é aquele momento em que normalmente as gestões começam a inaugurar obras, a entregar alguns resultados para a população, porque foi o que pelo calendário foi possível fazer. No campo político é hora, né, o cronômetro começar a andar e você ficar realmente sabendo, tendo a certeza com quem é que você vai poder contar num projeto político. Normalmente, em outros processos eleitorais, a gente observou alguns aliados da gestão deixando o barco, faltando um ano para as eleições, o que é de certa forma até aceitável, porque um ano é muito tempo, dá tempo ali de você planejar, buscar outros aliados, enfim, traçar uma estratégia. Mas sair usando a expressão popular, sair na bacia das almas aí não dá, viu? Exatamente, então a articulação do Palácio da Cidade realmente tem que ter essa preocupação de olhar para o que está acontecendo e principalmente para o calendário, porque no momento atual é momento de entregar, de tentar melhorar a popularidade do prefeito junto à população e, claro, de começar a definir de fato com quem ele vai poder contar em qualquer cenário no ano que vem, porque senão o risco de ocorrer o que o Eliezer falou é muito grande. Se aproveitarem de uma estrutura de poder, até onde puder, e quando acabar o prazo ali, prazo de desincompatibilização, dar um tchau para o prefeito e ter aproveitado daquela estrutura para se manter e chegar forte em 2024. Muito obrigado aí ao Eliezer Rodrigues, muito obrigado a João Magalhães, muito obrigado a Tássio Cruz e a Aida Maciel. Mais um agradecimento especialíssimo a você que nos acompanhou desde a 1 da tarde ou nos acompanhou na audiência rotativa. De fato, muito obrigado pela audiência. É um prazer saber que você está aí do outro lado. Amanhã nós temos as primeiras notícias do dia no Comando Geral com Eliezer Rodrigues. Comando Geral a partir das 6 horas da manhã na FM Dia 92,7. A partir das 7 também pela Udia TV, Comando Geral na Trincheira da Informação. Mas como o programa começar às 6, aquele Eliezer acorda 4h30, viu? É no mínimo 4h30 para ele estar aqui 6. Aí eu fico pensando, o Eliezer, depois de ter se aprontado, antes de fazer o Comando Geral, num café da manhã, igual do senador Elmano com o Elvado, hein? Eita, pai, chega bem. Olha, tem aí o jornal O Dia no Ar, convite que eu faço a você, o jornal O Dia no Ar, a partir das 11h40 da manhã, na FM O Dia. Eu estarei lá com toda a equipe, Eliezer, João, Edna, Tássio, Tony Silva, Raimundo Lima, todo mundo lá no jornal O Dia no Ar, na FM O Dia, a partir de 11h40. Um abraço a todos. Amanhã a gente volta, se Deus quiser.